Você precisa discernir, porque tem gente que vive no evangelho Hello Kitty, né? Ah, ele vai me levar para um lugar encantado, né? E eu vou estar Uhum. no ministério encantado, vai ser todo mundo perfeito. Não, o fato de você estar num lugar desafiador não significa que não é para você estar ali, porque às vezes você é um instrumento de palavra profética para mudar aquele vale num exército. E aí você precisa discernir por que será que nós estamos falando sobre isso e é aquela pessoa ali está vendo a gente agora. Deus está querendo enxertar a palavra profética em você, levantar o seu espírito para dizer para você: volte a crer nas palavras que eu te entreguei antes de você entrar nesse lugar. Não deixe que a natureza do lugar mine a fé do seu coração, porque tem uma palavra profética para sair da sua boca. E você Aleluia. vai declarar, e esse vale vai ser transformado. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui, por ter disponibilizado seu tempo para nos ouvir. Na verdade, para ouvir a palavra de Deus. E vocês não vão perder com isso, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Conhecendo Mais a Bíblia, né? E Deus, ele é uma pessoa. Cara, vou te falar, ele zera o jogo. Cara, ele zera o jogo, não tem condição, cara. Sabe, eu tô com um pastor aqui, que são conexões. As conexões, sabe, Deus vai colocando gente. Eu sempre falo que Deus une propósitos e nos gera conexões, assim, maravilhosas. E hoje eu tô com um pastor, sabe, que eu já ouvi falar muito, né? E, cara, muito obrigada, Deus. Tá maravilhoso, cara. Eu sou menina dos seus olhos. Muito obrigada. E eu tô muito feliz dele estar aqui, porque às vezes a gente acha assim, ah, não, não tem como, é longe. Pô, a gente tá aqui, não tem como. Mas Deus faz. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E é isso que eu quero dizer pra vocês para começar. Creia. Creia porque ele faz. Não interessa se o lugar é pequeno, se o lugar é longe, se você sabe muito, se você sabe pouco, porque não é sobre você, é sobre ele. Então, meu filho, entrega e só vai. Então, eu queria apresentar pra vocês o pastor Pedro Lima, da Igreja Novos Começos, de Niterói, gente, Niterói, da Igreja Novos Começos. Ele é professor, ele é intérprete de hebraico, dá licença. Ai, gente, olha o que Deus faz, é muito lindo, cara. Eu quero apresentar para vocês Pedro Lima e vamos estar falando. Ele vai dizer. Ele vai dizer de quem a gente vai falar. Muito obrigada pela tua presença. Não liga, eu sou doida assim mesmo, mas eu sou doida por Jesus. Mas muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, por ter aceito falar de Deus, de falar da palavra. E eu sou apaixonada pela palavra, então assim, eu fico babando quando tem esse quadro, quando tem a pessoa para falar da palavra. Então, assim, gente, não liga se eu ficar calada, porque eu gosto de ouvir. E, ó, pega um papel, uma caneta e anota. Anota aí. Muito obrigada. Que alegria estar aqui, é um Ah, encontro obrigada. divino, né? Deus faz essas agendas com a gente, né? E é um privilégio poder falar dessa palavra, a palavra de Deus. E, obviamente, com a inspiração do Espírito Santo, né? Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, ele vai dizer que a Bíblia, ela é o único livro que você consegue ler com o autor do seu lado, né? Verdade. Então a gente pode bater esse papo com a presença do Espírito Santo aqui, nos revelando, Amém. e obviamente você que está assistindo a gente aí, sendo cheio da direção de Deus, da revelação de Deus. Eu creio que esse bate-papo vai ser um momento também de descortinar, de revelar, de trazer Aleluia. direções para essas pessoas que vão estar nos assistindo. Amém. Então revela pra nós. Revela porque eu vou te falar, você escolheu um personagem e essas pessoas assim, sabe, que fica focado na Bíblia. Cara, vem com umas pessoas que eu nunca imaginava que iria escolher, porque normalmente as pessoas escolhem, né? Tipo, caraca, cara, fala pro público quem é, gente. Fala pros irmãos e pras irmãs. Então, quando você falou de um personagem, geralmente, quando a gente pensa em um personagem bíblico, a gente vai pensar em Paulo, em Davi, né? Em É. Moisés, algum personagem bíblico que a gente admira muito, né? Porque a gente, na verdade, tem um reflexo ali naquele personagem, de alguma forma, a gente tem alguma assimilação. Mas, essa semana, de forma muito pontual, o Senhor tem falado comigo através desse personagem chamado Absalão, né? Olha. E Olha. quando você vai ler um pouco da história dele, você vai perceber que não é um personagem muito assim como esses personagens que a gente bate muita palma. Aham. Mas a gente consegue perceber o que, é que a Bíblia está querendo nos ensinar através desse personagem. A Uhum. primeira coisa que eu penso quando a gente olha para algum personagem assim como Absalão na Bíblia, que daqui a pouquinho a gente vai falar,
é que quando a gente lê o texto bíblico, a gente sempre se coloca na posição de mocinho, né? Sempre. Entre o Davi e Saul, quando você tá lendo aí. Qual câmera que eu olho aqui, gente? Eu não- Aí, ó, aqui, ó. Essa aqui? É. Essa é a minha câmera. Ó, você que tá me assistindo aí, ó. Olha só, quando você lê ali Davi, Saul, quem é você? Davi, evidentemente. Davi, Golias, quem é você? É Davi. Então, a gente sempre se coloca no lugar do mocinho, mas às vezes, em muitos Muitas casos, vezes. a gente, na verdade, está na situação daquele que vai oprimir, daquele que vai atacar, daquele que vai caluniar. E às Uhum. vezes a gente precisa, na verdade, olhar sempre para nós, para o nosso coração, para a gente discernir quem nós estamos sendo dentro dessa história, dentro dessa Pastor, situação. e é muita verdade, porque eu vi eu tava vendo uma pregação uma vez da Camila Barros e ela falava assim: amar é fácil, o problema as pessoas falam que é o próximo. Mas você já parou para pensar que você é o próximo de alguém? Porque isso leva muito a isso, porque É. muitas das vezes a gente, amar o próximo é muito difícil, mas nós somos o próximo. É. Nós pode ser aquele que não é o mocinho que vai trazer a tristeza de alguém, né, alguma coisa de alguém, e aquilo fez eu ver diferente. Fez me ver diferente. E é isso que acontece, que a gente só vê o outro, né? A gente não vê a gente. E a gente às vezes lê a Bíblia de uma forma muito romântica. A gente está falando aqui dos personagens, né? Então, se você é o Davi, é o homem escolhido, é o rei segundo o coração de Deus. Davi também foi um cara que mentiu, né? Verdade. Que programou um assassinato, que adulterou e tudo mais, né? Então acho que a gente precisa de tirar essa visão romântica até de colocar os personagens bíblicos, né? Nesse lugar, nessa plataforma inalcançável, porque eles foram seres humanos também. Aham. E a Bíblia está aqui para, através dos atos, nos apontar muitos exemplos que podem trazer crescimento para mim e para você, né? Isso é muito Amém. importante. A gente está falando de Absalão e eu queria ler um pouco com você aqui, aonde está essa história. Depois você vai ler em casa, e, obviamente, a gente vai falar sobre todos os detalhes da história de Absalão. Mas Absalão, ele é o filho de Davi, né? O seu nome é Avshalom. Em hebraico, ele é o pai da paz. Olha só o significado do nome dele, né? O pai da paz. É interessante, olha só o texto bíblico. 2 Samuel, capítulo 13. Nesse capítulo aqui, o que acontece é que Tamar, que é a irmã, né? Então são 3 irmãos aqui: Absalão, Tamar e Aminon, né? Acontece o quê? Um abuso sexual, né? Tamar, ela é estuprada por Aminon. E aí Absalão, que é próximo de Tamar, quando ele descobre essa situação, acontece algo que vai mudar a perspectiva, o coração de Absalão para sempre. E eu queria perceber com você aí que está nos acompanhando o que de fato aconteceu. A gente sabe que Tamar, então, ela vai ser violentada pelo seu irmão Aminon. Olha só o que vai dizer no versículo 20, ok? Depois que Absalão, ele sabe da história. Absalão, seu irmão de Tamar, né, lhe perguntou, 2 Samuel 13, 20, seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Versículo 22, Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. E aí, a narrativa no versículo 13 é: 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Então, a gente percebe aqui uma narrativa muito interessante, porque Absalão é filho de Davi, ele carrega esse nome de pai da paz, mas quando ele se depara com uma situação violenta, né? Uma situação horrível que acontece na sua casa, uma irmã próxima, ele percebe que o pai dele, ele fica indignado, embora Davi tenha ficado indignado, ele não faz nada. Então, há aqui uma certa indiferença diante da indignação que Davi mesmo está sentindo. Ele não faz nada porque eram todos filhos. O que Absalão então carrega? Absalão, ele não vai falar nada, mas ele carrega ódio agora em relação ao irmão. Você vê que vai passar 2 anos de Absalão carregando aquela realidade, e só depois de 2 anos agora ele vai criar uma estratégia para matar Aminon. Então isso aqui é muito triste. Por quê?
Porque Absalão, ele se torna o filho que vai tentar dar o golpe no trono do pai. E Ele o se certo seria ele pegar o trono? Ele já pegaria o trono de Davi? O que acontece aqui é que ele era um filho, ele seria um herdeiro do trono, Uhum. evidentemente. Mas aqui a gente vai ver que Salomão foi o escolhido por Deus. É. Salomão, então, ele já estava na história, ele era pequeno, né? Mas Absalão era mais velho. Então, o que acontece aqui, ele não seria diretamente o rei escolhido por Deus, porque a gente sabe que seria Aham. Salomão. Então, ele vai, de alguma forma, tentar se rebelar para que o trono seja dele. Aonde começa essa rebelião, esse ódio em relação ao pai? Absalão, obviamente, ele não nasce um rebelde. Ele não Aham. nasce alguém que vai se rebelar. Aonde que nasce o coração de um rebelde? Aonde que nasce o coração de alguém que se rebela contra a direção e o propósito de Deus? Na falta de comunicação. Acredito que a falta de comunicação entre um líder, vamos falar aqui, em todas as relações, entre um pai e um filho, evidentemente, Uhum. entre um líder e seu liderado. É aí essa lacuna, esse abismo da comunicação é que vai gerar algumas coisas no coração. Então, Absalão, então, ele agora carrega essa indignação. Ele está indignado com o pai porque o pai se entristece, mas não faz nada. Ele carrega esse ódio durante muito tempo. E por que eu estou trazendo esse personagem aqui pra gente? Porque eu queria falar do aspecto, de todos os aspectos, mas evidentemente do aspecto do liderado. Porque não importa o que fazem com a gente, nós somos o responsável por guardar o nosso coração. Nós Verdade. sempre seremos o responsável pelo que a gente permite entrar em nosso coração. Nós seremos, vamos falar a verdade, muitas pedras serão lançadas, feridas serão causadas. Nós não podemos impedir as feridas de acontecerem, mas nós podemos nos posicionar para determinar o que aquela ofensa vai fazer em nós, o que aquela ferida vai causar em nós. Se ela vai nos aprisionar, ou se nós vamos assumir uma postura bíblica, né, em relação a essa ofensa. Então, esse podcast sobre Absalão hoje é para dizer para mim e para você que talvez você tenha passado por uma experiência muito ruim, mas essa experiência ruim, ela nunca vai validar alguém de se tornar um rebelde diante de Deus. Nunca. Nós nunca vamos ter argumentos suficientes para chegar a Deus, por mais plausível que seja, né, para dizer, Deus, eu estou fazendo essa rebelião aqui por causa disso aqui. Nada disso vai valer Tipo, diante para de Deus. justificar o que está acontecendo. Exatamente. Né? Nada para Deus justifica uma rebelião. Porque quando você se trata do reino de Deus, você precisa entender que é Deus que move as coisas. E você precisa ter discernimento de tempo e de modo. Tem muita gente que tem questões legítimas, ela tem argumentos legítimos. Ela carrega, assim, uma dor que é legítima, mas ela não sabe lidar com aquilo. Então ela se abre para que a confusão que está instaurada em volta dela, Satanás consiga tornar o coração dela, ao invés dela se posicionar da forma de Deus, ela se torna, então, uma rebelde, uma pessoa rebelde. E é muito triste isso, perceber que algumas pessoas não entendem que Absalão, ele não chegou aqui da noite para o dia. Tudo começa com a falta de comunicação. Então, a pergunta é, quando que você se torna uma isca? Quando que você se torna uma presa de Absalão? Quais as características ou a principal característica de alguém que tem um argumento, uma causa legítima, mas se tornou uma presa sem perceber? Quando essa pessoa ela se torna um acumulador, ela é um depósito ambulante de críticas, questões que ela nunca vai resolver com quem tem que resolver. Ou seja, tipo, fala com os outros, mas não chega Exatamente. para aquela pessoa. E aquele outro, quando fala com aquele, já não é do mesmo jeito, já com outra entonação, e aí começa a virar. Eu acho que a gente vive num contexto onde a gente não está acostumado a ter conversas difíceis. Confronto, a gente corre. Confronto, né? Em casa, no ministério. A gente fica permitindo que as coisas vão sendo empurradas sem perceber. Liderados estão executando ações dentro da igreja, mas carregando um coração que já está, de alguma forma, sendo envenenado. E eles não colocam para fora. Então, olha só. A gente tem uma responsabilidade enquanto liderados. Não importa, é aquilo que eu estou falando, não importa o que fazem com a gente. Deus vai sempre olhar a responsabilidade do nosso coração
sobre nós. Então, assim, nós teremos responsabilidade daquilo que guardamos, porque aquilo que guardamos acumula em nós. E aquilo que também, acumula se torna um veneno. e também, pastor, quanto mais se dá, é mais cobrado. O liderado, por ele estar naquela função, ele também, além do coração dele, será cobrado ainda mais, independente de querer justificar, né? Ele ainda será ainda mais cobrado por não ter feito o certo, o que Uhum, deveria uhum. fazer, né? Então, a gente vê que são dois lados aqui que são bem importantes de dizer, né? Os liderados acumulam essa dor, porque às vezes eles não têm caminho de acesso para falar com o líder. Uhum, Porque, por um outro lado, você tem um líder tóxico, uhum. um líder que manipula, um líder que não dá caminhos, não abre caminhos. Um Saul. São esses líderes. Então, assim, às vezes a gente foca só no liderado, mas tem um problema do outro lado. Vamos falar aqui do primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: é o liderado que ele não vai conversar. Ele não vai conversar, sabe por quê? Porque ele tem medo, Uhum. né? E aí depois a gente conversa sobre quais são os pontos, por que existe Aham. esse medo. Se é por causa do líder, se é por causa do liderado mesmo. E tem aqueles liderados que não vão conversar porque eles têm medo do posicionamento deles serem confundidos com rebeldia. Uhum. E aí a gente precisa entender, a igreja brasileira precisa entender isso. Posicionamento não é rebeldia. Tem muitos líderes que tentam criar essa narrativa. Olha, você não pode se posicionar porque isso é rebeldia. E não é. Discordar não é rebeldia. Na verdade, o corpo de Cristo, ele foi feito de forma diversa. Não é só um membro, são vários Uhum. membros. Multiforme graça. São vários dons. Então nós não fomos feitos para pensar igual. E tá tudo bem isso. E um completa o outro, É isso, né? a nossa diferença nos completa. E isso faz o desenho do corpo de Cristo ser perfeito, né? Ser pleno. Agora, se a gente pensar, se a liderança criar essa narrativa de que discordar é rebeldia, ele está impedindo a multiforme graça de Deus de se manifestar. O que acontece é que muitos liderados acumulam críticas e questões, que são questões legítimas. Não estou falando de algo de meninice, não. Estou falando de coisas reais mesmo. Eles acumulam porque têm medo de falar. E por que têm medo de falar? Porque estão num ambiente tóxico. Estão num ambiente onde não há liberdade. Agora, tem também aqueles que têm medo que não querem falar porque eles têm muita coisa a perder. Sabe, aquelas pessoas que ali têm um cargo, eles estão vendo que existe algo acontecendo na obra de Deus, algo nocivo acontecendo no corpo de Cristo. Ele tem um posicionamento, ele tem uma abertura para se colocar num lugar de resolução, mas ele não quer, porque se ele fizer aquilo, ele vai entrar numa conversa difícil. Ele vai entrar num confronto. Desconforto. Então, o medo de confronto faz com que a gente permaneça numa situação doentio, em algo nocivo para todos nós. E aí a gente fica ali, algo fica ruminando em nós, há um veneno. É aquilo que eu estava falando, né? Quando você guarda, você acumula. E se você acumula, isso se transforma num veneno em você. E se transformar num veneno, vira uma ofensa. E quando vira uma ofensa, tem gente que está servindo o rei, mas está carregando essa indignação há anos. E as pessoas não percebem. Por quê? Eu não sei se você conhece a diferença de fidelidade e lealdade. Uhum. A fidelidade é aquilo que se expressa em ação, né? É o contrato que você tem. Então, por exemplo, se você é casado, qual é o contrato, o acordo, a aliança que você tem com aquela pessoa, né? Você não vai trair, você vai estar ali todo dia, enfim. O marido e a esposa. A fidelidade, ela se manifesta em atos externos, de fato. Uhum. Agora, a lealdade, ela é a lei do coração. Então, é possível você ter atos de fidelidade e não guardar lealdade. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 25, que o rei Amazias, ele fez o que era reto diante do Senhor, mas não com interesse de coração. Então, é possível você bater ponto na igreja, ser voluntário de uma igreja, fazer tudo certinho, louvar na igreja, mas o seu coração não está naquilo. Então tem muita gente que perdeu a lealdade. Não é lealdade a pessoas em si, né? É lealdade a Deus em primeiro lugar, porque elas não entendem que o fato de você fazer coisas na igreja não trata o seu coração. O que trata o seu coração é a presença. Então tem muita gente trabalhando com um monte de coisa. Ele é fiel, expressa lealdade, mas lá dentro, por acumular um monte de coisa, ele está perdendo. A lealdade dessa pessoa está minguando dentro dela. Tá entendendo isso aqui? Uhum. Então, assim, você pode ser fiel e não ser leal.
Aqui, dá pra ver nesse que você leu aqui. Quando ele chega pra irmã, pergunta se ele tinha feito alguma coisa com ela e ele diz: Não, não fica assim, é teu irmão. Mas ele já guardou o ódio dentro dele. E Exatamente. tá falando pra ela pra não ter. Então tem muita. É isso que acontece. A gente fala, ri pro próximo, fala pro próximo, não, tá tudo bem, mas a gente tá guardando aquele ódio e aí acontece no futuro isso. O próprio texto aqui, né? A Expressa falta de isso. entendimento de que submissão não é omissão é muito grave. Porque filhos de Deus perdem o posicionamento porque eles pensam de fato que submissão é omissão. Então, eles se tornam omissos e não Uhum. participam da resolução que Deus quer trazer. Às vezes, Deus está levantando alguém que está ouvindo a gente aqui. Uma indignação, quando ela é de Deus, ela é feita dentro do princípio de Deus. Então, o posicionamento dentro de uma indignação santa não vai romper princípio nenhum. Uhum. Você é isso que as pessoas têm que entender, né? Se submeter não é você calar diante de algo que você está percebendo que está errado. É você pedir as direções de Deus com discernimento e ver como que Deus quer te mover dentro dessa situação. Então ele sabe que a direção daquele rei não era de Deus. Uhum. Então, qual é a sabedoria e a maturidade de Davi como liderado? Ele entende que ele pode honrar e não se submeter ao mesmo tempo. Ele entende que ele pode discordar sem perder a honra. Ele entende que ele não precisa se tornar omisso, ok? Para ser submisso. Primeira coisa, a gente precisa ser submisso à vontade de Deus. Tem muito líder que já perdeu a vontade de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Será que a gente pode entrar nesse papo? Isso aqui é um papo de maduro, né? Aham. Com Porque certeza. tem muita liderança que tem medo desse papo, sabia? Acredito. Porque esse papo é Com libertador. certeza. E quem falou que Deus chamou a igreja para viver debaixo de jugo? Quem falou que Deus chamou a igreja para viver dentro de um sistema de medo opressor? Não dá. Se a gente Isso está numa... afasta de Deus, isso se Exatamente. afasta dele, não tem como. Como é que você vai ver? Você se torna um ambiente tóxico que você não quer mais ir. Você só tá lá por um cargo, por uma obrigação, e você não consegue nem ajudar pessoas a fazer o teu propósito dentro de um lugar. E acaba contaminando. Se você era um líder assim, você vai contaminar seus liderados. Porque a ideia é isso. Se eles se calam, você está ensinando a eles ser como você. Né? Você Exatamente. segue, você aprende. Eu sempre falo que o meu líder, eu aprendi muito. Se hoje minha vida espiritual tomou primeiro Deus, né, que usou ele, e ele teve a coragem e a força de falar, não, você vai. Eu falo para ele, cara, você confia mais em mim do que eu mesmo. Porque ele me coloca, não, você vai fazer. E isso, do mesmo jeito que ele me colocou para cima, ele pode ter me colocado para baixo. Ele poderia ter me colocado, porque o líder, ele tem essa não é função. Ele pode tanto te levantar como te derrubar. Né? E derrubar um montão de gente. Você pode sair da igreja, você pode tudo isso por causa de uma liderança tóxica. Exatamente. Né? Então o líder ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque se ele cria um ambiente de medo, e é isso também, as pessoas elas têm muita confusão em relação a isso. Deus não vai usar o medo para falar com ninguém. O medo não é um mecanismo de comunicação de Deus. Deus fala através da paz ou da ausência dela. Então as pessoas falam assim, eu estou sentindo medo, eu acho que Deus está falando comigo para eu não ir. Não, Deus não fala através do medo. A Bíblia vai falar que Deus é amor e nele não há medo. Então quando Deus quiser te impedir de fazer algo, ele vai diminuir a paz em relação àquilo, você vai sentir um certo desconforto em você. Mas o mecanismo de comunicação é a paz. É por isso que o verdadeiro amor não é só o amor, né? É o verdadeiro amor, ou em outras versões, o amor perfeito, o amor aperfeiçoado em nós, lança fora o medo. Então, como você não é dominado pelo medo? Quando você tem o amor aperfeiçoado. E como você aperfeiçoa o amor? Quando você se coloca nesse lugar de intimidade com Deus, onde o amor de Deus é praticado, é treinado em você. Então, você não aceita ser colocado dentro de uma atmosfera de medo. Por que o medo faz? O medo, ele vai suprimir a sua identidade. Então, se a atmosfera é de medo, aquele servo de Deus, aquele filho de Deus que está debaixo daquela atmosfera, ele vai ter a identidade suprimida e a missão dele vai ser também cortada. Então, é muito importante a gente entender que a igreja ela foi gerada para viver numa atmosfera de amor. É o amor que faz com que a liberdade, que o Espírito flua no nosso medo, não o medo. Então, esses líderes que eles usam a ferramenta do medo para subjugar liderados, eles não entenderam o que o texto está dizendo, o que a Bíblia está dizendo. E é muito importante a gente entender essa realidade. A gente está falando de Absalão e o texto está dizendo o que Absalão fez.
Por quê? Vamos lá, qual é o passo a passo? Ele ficou machucado, ele não conversou com o pai de fato teve um erro, porque Uhum. ele se Foi indignou, omisso. ele foi omisso, ele não fez o que devia fazer, Uhum. ele não corrigiu. E aí, esse Absalão guarda, porque ele acumula, ele então abre o coração dele para rebeldia. Então ele espera o tempo certo de agir. O que que ele vai fazer? Ele vai esperar as pessoas no meio do caminho, e então ele vai conversar com essas pessoas para falar assim: e aí, o que que você tem? Tá tudo bem, né? No meio do caminho. E aí a galera fala: tô com esse problema aqui. E ele fala: poxa, o rei não tem tempo, né? Aham. Quem dera se fosse eu que pudesse estar ali para resolver essas questões, né? Então a Bíblia vai dizer: olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que ele vai roubar o coração das pessoas no meio do caminho. E que pessoas são essas? São pessoas que têm reclamações e questões mal resolvidas com o reino. Então preste atenção. As pessoas que Absalão consegue aliciar para sua rebelião são as pessoas que estão no mesmo patamar e na mesma ambiência do início de Absalão, que tem quebras de comunicação Aham. com o líder. Que já tinha problema, mas isso aí ele só tava pegando só pra dar um... É, Na verdade, é o que o diabo faz, né? Ele dá o cardápio e aí você, ó, só escolhe o que você quer, né? Então as pessoas já tinham aquilo e ele falou, então, é aqui que eu vou ficar, ó, só vou pegar, né? é incrível isso, porque às vezes a gente está sendo alistado pelo diabo sem perceber. É E exatamente. o que que o diabo ele vai, o que que o inimigo ele vai ver em você para ver se você é um alistamento em potencial? Ele vai ver se o seu coração acumula crítica. Ele vai ver se o seu coração acumula questões mal resolvidas. Quanto mais questões mal resolvidas estiverem acumuladas em você, mais você vai ser um ponto de vista para ser extraviado e para ser aliciado. Então, quem Absalão vai começar no meio do caminho? Aqueles que têm reclamações e questões. Por quê? Essas pessoas são exatamente o que ele foi no início. Quem é ele? Ele é aquele que está acumulando questões sobre o pai. E quem são essas pessoas que Absalão está falando no meio do caminho? Não, São e é aqueles que estão mais acumulando fácil, questão. pô, ele trazer essas pessoas pro lado dele. É. Se pega um outro qualquer, outro vai dizer, claro que não, pô, o rei me ajudou, o rei fez isso. Não vai juntar com ele, ele vai atrás exatamente de gente como você. É um espelho, um reflexo. Aquele dali tá, então vou me juntar, que é mais Já fácil, vê né? aquelas pessoas que elas chegam assim, elas falam assim, nossa, né, que benção o nosso pastor, né? A pregação dele foi incrível, né? Aham. Já parou pra pensar que o pastor, às vezes, ele não... Pô, só o que me deixa triste é que às vezes o pastor sai da pregação e nem fala com ninguém, né? É. Aí você já carrega algo aqui. Aham. Então você tem um predador ali perto de você Aham. e você não tá percebendo que você é a presa. Verdade. Isso é muito sério. As Cara, pessoas isso é estão- muito comum. Real, assim. Quando você vê, você já está dentro de um exército, sem perceber, seu coração já está inflamado. Olha esse texto aqui. Porque quando Salomão consegue ajuntar a galera, tem uma galera no meio da galera que não sabe o que vão fazer. Eles estão indo para efetivar ali o ato da rebelião. Olha o texto. Segundo Onde? Samuel 15:11. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Só tô indo. Eu tô indo. Sabe aquela vez quando tem direção, vai pra qualquer direção? Né, Pô, não tem vocês estão direção, indo, tô indo. Deixa eu ali, sabe, depor o rei, me rebelar contra o rei rapidinho, daqui a pouco eu Tô volto. fazendo nada mesmo? Tô aqui na igreja, assim, de bobeira? Vou seguir alguém pra dar uma causada. Deixa eu entrar nessa rebelião aqui. É sério? Cara, as pessoas às vezes não sabem, elas estão Não. dentro de rebeliões e não sabem. E sabe o que é o mais pesado disso tudo? É que a Bíblia, Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul se rebela, Uhum. ele faz um sacrifício, ele se antecipa, ele não espera o profético, Uhum. né? Ele reserva um monte de bois para entregar para Deus e Deus fala para ele, eu quero que você extermine tudo, não quero que você guarde nada. E olha só o engano, ele fala assim, eu vou guardar para oferecer para Deus. Mas Deus falou para você não guardar. Uhum. Mas ele está falando que vai fazer aquilo para Deus. Aí Deus fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência, o pecado da desobediência é como o pecado da rebeldia. E a rebeldia é como feitiçaria. Vamos parar o podcast aqui? Acho que a gente pode... Ai, tchau, gente. Acho que a gente já pode ir embora. Tá bom, Eu eu já acho que entendi, aqui- eu já entendi. Eu quero ir pra igreja hoje. Eu vou hoje, eu vou entrar no hoje. jejum agora. Olha aqui, eu vou pra igreja hoje. Olha aqui, quem falar alguma coisa, não falem nada para mim.
Não aceito. Meu coração é puro. Tá? Chega. Ô, Chega. Satanás, pode parando. Vai falar nada. Vai falar só que o pastor é bonito, o pastor desse, o pastor pregou muito e acabou. Não tem esse negócio não. Sai pra lá, Satanás. E os argumentos não são argumentos falsos, são argumentos verdadeiros. Porque como é que Satanás engana a gente? Gente, pelo amor de Deus. Satanás nunca vai trazer uma mentira descarada para te enganar. Claro. O que é uma heresia? Heresia é aquilo que tem 99% de verdade e 1% de mentira. O que é um engano, falácia, sofisma? É isso. Então, Satanás vai trazer. Então, geralmente, você tem que tomar muito cuidado com quem você está falando, com quem você está abrindo o coração, com quem você está ouvindo as inquietações. Ok? Essas conversas que a gente está tendo ali sem perceber, elas estão de alguma forma contaminando gradativamente nosso coração. Quando você vir, você já está num lugar de muita dificuldade para você voltar. Então, sem te querer te cortar, só para fechar esse raciocínio da rebeldia, porque o texto está dizendo que o pecado da rebelião, da rebeldia, é como feitiçaria. E por que ele está dizendo isso? Por que a rebeldia é feitiçaria? Porque a rebeldia é como se você estivesse tocando no mundo espiritual a partir do império das trevas. Por isso é uma feitiçaria. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é isso. É você movimentar o mundo espiritual através dos demônios. Então, você está sendo um instrumento. Isso aqui é muito sério. Muito. Você está sendo... Presta atenção. Eu quero falar com os rebeldes, tá? Você que está aqui me ouvindo aqui. Presta atenção. Não, a gente vai brincando para suavizar, né? Mas isso é muito sério. É muito. Porque a gente pensa em feitiçaria. Eu tô indo ali fazer... Não, olha só. A feitiçaria, também de acordo com a Bíblia, é um pecado de rebeldia. Então, se você está com o coração inclinado à rebeldia, você está tocando no mundo espiritual através do diabo. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, quem são aqueles que Absalão está ferido, está contaminado, ele agora vai ter que, para levantar o exército dele, ele tem que contaminar alguém, né? Mas quem ele está procurando? Ele está procurando aqueles que são contamináveis. Quem são aqueles que são contamináveis? São aqueles que carregam, acumulam críticas e nunca resolvem. Nunca conseguem ter conversas difíceis. Eles substituem omissão por submissão. Eles nunca se posicionam. Eles são pessoas que nunca conversam com líderes deles. Eles estão sempre falando por trás. Eles nunca conseguem ir direto ao assunto, sabe? Eles acham que, por terem uma crítica legítima, eles podem levantar outros reis no meio do povo. E, pastor, por que não sei se é impressão minha, mas me parece que você contaminar, igual a Absalão fazia, contaminar para o mal é mais fácil do que você contaminar alguém a fazer alguma coisa para o bem. Tipo, vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos pegar, tipo assim, vamos de madrugada, vamos entregar as coisas na rua, vamos ajudar o próximo. E aí vinha aquela coisa toda, sabe? Uma vez eu vi um vídeo, cara, do pessoal lá num ponto de ônibus, cantando. Eu falei, gente, como é que eu contamino esse povo para pegar um músico, não sei o quê, a gente para algum lugar pular lá, não sei o quê, do que a gente chegar do lado e falar assim, vem cá, tu viu? Que nem passou aí, fez? Ó, fulano tá... Por que é impressão minha ou realmente é mais fácil as pessoas serem contaminadas, igual o Absalão fazia contaminar essas 200 pessoas que iam, do que pro bem? Olha, eu costumo dizer para as pessoas que o pecado, ele contamina. A santidade, ela influencia. É diferente. Por exemplo, se você ficar num ambiente de pecado, ele não vai te pedir permissão, ele vai entrar na sua mente, nos seus sentidos. Quando você vir, você já está numa inclinação, num papo, num modus operandi, numa visão sobre algo, né? Você já está agindo. O pecado não pede permissão. Agora, se você estiver num ambiente de santidade, a santidade ela não te contamina. Por quê? Porque a tua santidade, ela não vai entrar em mim porque você se santificou. A santidade é uma decisão deliberada de quem quer se santificar. E uma disciplina, Exatamente. É aquela coisa diária. Então, a minha santidade, ela pode te influenciar, mas ela não te contamina com o pecado. Imagina, por exemplo, eu estou aqui com saúde, se eu entrar num hospital que está cheio de vírus, o que acontece? A minha saúde toca no hospital ou o vírus entra na minha saúde? Tá entendendo isso aqui? Assim é o pecado. E assim também é a santidade. A santidade, a minha santidade, ela não é transferível. Não é. Ó, o pastor pode santificar o tanto que for. A santificação dele não toca em mim. Por quê? Ela me influencia de alguma forma. Ela me mostra que eu preciso me posicionar. Agora, o pecado de alguém, se eu estiver na roda dos escarnecedores, eu estou sendo invadido sem permissão.
É por isso que esse papo, por exemplo, da música é muito sério, falar sobre isso aqui. Caraca, bom. A música, ela vai te levando para uma ambiência de cultura. É interessante. Né? Já viu aquelas músicas que você sabe cantar sem você ter parado pra ver a letra? É engraçado, cara. Eu não sei por que que eu sei cantar música de molejo, cara. Caraca. Mostrando uma idade aqui, senhor. Veio uma Aí. idade aqui. Cara, olha só. O meu Ah. vizinho, ele colocava uma música todo dia. E agora eu sei porque eu não gosto de pagode. Acho que eu tô tendo algumas revelações aqui, Cara, tá? eu era a pagodeira. Eu tô resolvendo. Mas aquela música, ela entrava na minha cabeça e eu sei a letra, sem saber porque eu sei a letra. Porque a música, ela não pede permissão, ela vai te invadindo sem a sua consciência. E ela vai trazendo uma certa cultura. Quanto mais uma trilha sonora que você ouviu num período da sua vida em que você usava droga, em que você tinha uma vida de devassidão, em que você estava preso num relacionamento. Sabe aquelas pessoas que adoram se voltar àquelas músicas, Música né? e choro. De cotovelo, Ai, a dor de gente, eu já fui cotovelo. muito assim quando eu era perdida. Meu Deus. Né? Quanto mais eu sofri, mais eu botava música que me fazia sofrer. Eu precisava. Meu Deus, eu olho pra isso e falo, gente, sangue de Jesus A tem gente fica poder. ali. Então, eu tenho certeza que se você voltar a ouvir essas músicas hoje, elas vão trazer exatamente aquele sentimento que você viu naquela época. Porque a música, ela traz consigo a cultura, a visão. E quando você menos espera, você já tá dentro daquela ambiência, É né? igual a batida da música. Às vezes você não sabe nem a letra. Tudo mais. Eu lembro do meu pastor, o pastor Cláudio, né? Ele falando que uma vez subindo, né? Tem um bar na frente lá onde a gente. E aí ele falou que subiu, quando desceu, eu tava cantando a música e descendo pra ir. Ele, gente, esse negócio aqui. Eu falei, que eu tô cantando essa música aí, ele entrando? E ele falou isso lá no dia que ele tava pregando, e aí todo mundo começou. Porque é exatamente assim. É. Daqui a pouco você tá cantando a música e, tipo, caraca. É assim mesmo. Isso é grave, né? Mas por que a gente Muito. tá falando sobre música? Não lembro. Sobre pecado, a gente tá falando É o sobre pecado. pecado, exatamente, É o pecado, isso. pô. Aí, porque muitas das Isso. vezes você tá precisando ouvir, é o que a gente tava falando, você tá precisando ouvir, porque tem um negócio de tipo, como é que a música a música do mundo pode ouvir, pode não ouvir, é pecado, não é pecado, é pecado. O pecado invade. Isso, a gente tá invade. falando dessa questão da contaminação. Isso aí. É pecado você ouvir música secular? Não, não é pecado. Mas você precisa entender que não é sobre se é. Ai, o povo tá nessa mentalidade. Não é mais sobre se é pecado ou não. É sobre se te convém fazer aquilo como uma nova criatura. Por quê? Porque você está abrindo acessos de ministrações a você que, de alguma forma, depois que você terminou de ouvir, eles não vão te levar para o secreto, eles vão te inclinar a alguma fragilidade do seu corpo, da sua carne, da sua vida. Uhum. Cara, se você. Eu não vou falar nomes aqui, mas se você ouvir algum tipo de música, você vai ter. Caraca, tô ouvindo esse batidão aqui. Ai, vou levantar a mão, vou orar aqui, vou me consagrar ao Senhor. Claro que não. Não tem Tá como. entendendo? Porque ela tá te inclinando. E quanto mais. E ainda mais se você tiver uma história com aquela música. Ela te leva aquela emoção. Tem gente que ouve uma música e já lembra logo daquela pessoa, né? De Que que se relacionou, né? sofreu e que você Ai, quer. ai, Deus, Aí isso aqui. se você não lembra daquilo, você já começa com ódio. Isso, Pra que eu fiz? Já tá que esse nesse livramento. vibe. Aí começa, né? Já Aqui, tá. gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O quadro é Conhecendo Mais a Bíblia, mas não tem como. É muita sabedoria. A gente tem que aproveitar aqui as oportunidades que Deus dá. Então a gente vai no Conhecendo Mais a Bíblia, no podcast, no tudo que tem direito, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades, filho. Se Deus colocou, é pra gente aproveitar. Então vamos lá, vamos falar de Bíblia, vamos fazer de tudo, vamos falar de música, de o que for. Eu era a pagodeira nata. Parei, porque quando botava alguma coisa, eu já pensava na minha época com aqui, ó, eu era de fã-clube, de ficar lá, ó, não sei o que eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Parei de ouvir, porque eu já lembrava da época que eu tava lá, olha. Falava com meu marido perdidinha, cara. Eu com aquela faixa. Com aquele negócio. Gente, isso eu tô Tu era falando. da época Deus, do Soweto. obrigada, você me Jeito, resgatou. Hã? Eu lá com a faixa, lá pra dentro, já saí de tiroteio. E eu nem bebi, nunca bebi. Uma vez a minha falou, cara, você é crente, não sabe. Eu não bebia, não fumava. E eu tava lá no meio, com a faixa, e sofrendo, sem saber. Nunca bebia, e chorando por causa de música de bêbada. E tal. Eu falei, gente, Senhor, obrigada, tu me salvou, cara. Né? E hoje, cara, hoje é outra coisa. O pessoal fala, se tu, eu não sei cantar mais as músicas, que eu cantava tudo. Eu falei, não sei mais cantar. Porque você acostuma ouvindo. É por isso que você tá falando. Você vai ouvindo, entra, penetra. Quando você vai se santificando, buscando e tal, não tem mais espaço para aquilo. Não tem mais espaço para o que não é, sabe? É muito estranho. É isso que a gente tá falando. Por que a gente tá falando dessa questão do contaminar e do influenciar? Cara, isso é muito top. A contaminação, ela não pede permissão. Por isso que ela é mais forte. Cara, precisa anotar ela isso. pode ser mais forte que a influência. Não posso esquecer.
Contaminar. Gente, eu não posso esquecer que isso é muito sério. Então, Contaminar. porque a contaminação, se você estiver lá, ela vai encontrar os acessos. Quais são os acessos? O olho, ouvido, né? Olfato, a boca, porque você começa a declarar, e a Bíblia fala, o que sai contamina. Uhum. Então, isso é muito sério. Então, eu preciso entender em que conversas que eu estou, porque eu posso até discordar da pessoa. A palavra Mas se fala eu continuar isso, né? ouvindo, eu acabo sendo aliciado sem perceber. E é engraçado é que você, quando eu falo engraçado, isso de admirável, que você acaba seu pensamento muda mesmo. Muda. É exatamente o que você está falando, ele penetra, porque você crê tanto numa coisa, daqui a pouco você vai ouvindo aquilo, a verdade absoluta é a outra, a sua deixa de ser verdade, O que diz Salmo né? 1? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na Na roda dos escarnecedores. escarnecedores. O que ele está falando? O fato de você se assentar ali, não está falando que você não pode estar com o ímpio. Uhum. Essa coisa meio esquisita, ímpio. Que você não pode Entendeu? sentar com as pessoas que não são da igreja, não é isso. Agora, se você está numa roda de escarnecedores, o que são escarnecedores? São aqueles que estão decididamente vivendo uma vida de pecado e eles estão se vangloriando com aquilo, eles não têm vergonha daquilo. Então, aquela roda é para escarnecer de Deus indiretamente, porque os princípios estão sendo dissolvidos ali. Então, se você senta, você de alguma forma está sendo contaminado. Está contagiando você. Vírus, chama ali. Agora, é isso que você precisa saber. Você pode viver, você pode andar do lado de alguém que é santidade em pessoa. Aquela santidade, ela não vai ser transferida para você. Porque a santidade, ela não pode ser terceirizada. Ela é uma posição uma deliberada, busca. Individual, intransferível. É por isso que Deus, Judas... porque tudo é tão difícil. Deus, vamos orar aqui. Tudo Senhor, é tão difícil. eu te Custava, agradeço. tipo assim, acordar de madrugada, transferir um pouquinho. Uma transferência, Tem né? uma transferência, Mas não tem a transferência de unção, de dizer que transfere um negócio desse. Você vê, por exemplo, Judas, ele tá andando do lado de Jesus. Mas aquela realidade, ela não muda aquela inclinação dele. É impressionante. E Jesus está Verdade. ali porque... Por que Jesus chama Judas, mesmo Judas sendo ladrão? Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Claro. Mas ele chama para dar uma oportunidade. Então, às vezes, os líderes também chamam para perto para que aquela inclinação seja transformada pela verdade. Mas você pode estar do lado da verdade, andar com a verdade, deitar com a verdade e a verdade não te transformar. Porque o que te transforma é o conhecimento da verdade e não apenas a verdade. Aleluia! Sangue de Jesus. Cara, não tem condição não, sangue do gente. poder Como que- é que eu faço? Alguém pode ficar aqui enquanto eu fico aí anotando as coisas, por favor, cara? Mas Depois, aqui bem grave. quando eu acabar aqui, eu vou ter que botar tudo, porque não tem como, cara. Aqui, tô começando a anotar. Cara, e é muito real. Por quê? Eu te falo isso porque o redescobrindo Deus é disso também, de busca. Porque quando eu comecei a entrar nesse ministério, que na verdade o meu líder, ele me empurrou, ele me chutou pra isso, porque senão eu estaria lá quietinha até agora, sabe? Ele me empurrou, eu comecei a buscar. E nisso que eu comecei a buscar, minha vida mudou, eu redescobri Deus. Eu falei, gente, eu não sabia que eu podia ter essas experiências. Gente, Uau, que porque incrível. até então eu era aquele assim, o pastor ora por mim. Uhum. Pastor, dá a palavra, porque pra mim só ele tinha o poder, porque era um pastor e tal, né? E muita gente é assim até hoje, de terceirizar a oração, terceirizar tudo que faz. E ele me empurrando, não, você vai fazer, porque você tem a autoridade, você também tem autoridade. Deus também. E eu fui fazer, não, por favor, você não tá entendendo, eu não sei orar. Vai orar, você vai orar. E me botava, me carava aquilo, fazia, eu preciso estudar, eu preciso. E aí eu comecei a me apaixonar. Uhum. E aí eu vi que Deus, cara, era muito mais do que eu imaginava. Uau. E é exatamente isso. Você pode estar com pessoas, mas se você não buscar, se você não procurar, se você não se posicionar, se você não obedecer, e através de obedecer, muitas das vezes se sacrificar, né? Cara, não tem como ter santidade, não tem como contaminar, não. Exatamente isso. Totalmente. Você pode ser discipulado por quem for, mas o discipulado, o líder tem uma grande responsabilidade, mas o discipulado é o discípulo decidindo seguir e se submeter. Você vê, quem discipulou Adão? Deus. Adão caiu? Caiu. Ele decidiu transgredir? Decidiu. Então, há uma responsabilidade muito grande do discípulo. Quem discipulou Judas? Jesus. Ele não decidiu permanecer num caminho longe da verdade, mesmo acordando do lado da verdade. Isso é muito sério, né? Muito, cara. E você pode dizer assim,
Impossível, porque Jesus Impossível. poderia, Judas poderia ter sido até para honra e glória no nome do Senhor. Uhum. Olha, o cara era ladrão e parou de ser porque Uhum. Jesus discipulou. E na verdade depende, Jesus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. O discípulo, ele é responsável pela maturidade do coração dele, por aquilo que ele vai absorver do discipulado que está acontecendo. Então tem muita gente na igreja que está na igreja, mas não está vivendo transformação nenhuma, porque eles acham que o fato de estar numa rotina cristã, dentro ele agora tem roupa de crente, sovaco de crente, ele tem cheiro de Anda com a crente, ele Bíblia. anda com a Bíblia, e é isso que transforma. Mas é exatamente o que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira. Olha só, percebi que vocês têm perseverança, percebi que a igreja de vocês cresceu, hein? Vocês começaram com pequenos grupos, não sei qual é o nome que dá Aham. essa igreja, né? Mas vocês começaram com um grupo aqui de 50, agora tem 500. Vocês começaram com um número de obras, agora está maior. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês toleram Jezabel. Tá entendendo isso aqui? Então, você pode fazer o que for para Deus, mas a sua obra para Deus, ela nunca vai compensar a sua falta de responsabilidade sobre a santidade que você precisa manifestar. Nunca! Então, você pode dizer, pode falar para Deus: Deus, olha o meu líder como é que é. Deus, olha essa pessoa. Olha como essa pessoa fez comigo. Eu estou ofendido. Deus vai olhar para o seu coração e falar: e você? Qual foi a sua responsabilidade? Sabe por quê, meu irmão? Nós fomos tão empoderados pelo Espírito Santo para entregar a responsabilidade do nosso coração para o outro, para a tristeza que o outro causa em nós. Você é empoderado pelo Espírito Santo. Não se submeta a nenhuma tristeza, a nenhuma rejeição. Não importa o que seja, você tem. As pessoas falam assim: ah, mas não me olha, as pessoas, eu sou rejeitado. Cara, você recebeu uma fonte de amor em você, que você tem a capacidade de amar quem te rejeitou. Porque você não precisa receber do outro para entregar, porque o próprio amor veio morar em você. Então, o que falta para as pessoas é conhecer a fonte que estão nelas. Elas estão esperando que os outros sejam a fonte, mas já existe uma fonte nelas. E elas não acessam essa fonte. Então elas estão sempre demandando aquilo que vem de fora. E por isso elas se tornam rebeldes. Porque o outro não supre o que elas precisam. Então, se o outro não supre, ela se torna inimiga. É a aquela carência. carência que está, a necessidade de ser notado o tempo inteiro. E fala para eles como que eles descobrem, como que eles suprem o amor que está dentro deles. Através de quê, meu pastor? Fala aí. Primeiro, você precisa conhecer quem veio morar em você. Se você nasceu de novo, você recebeu uma fonte. E a proposta de Cristo é: se você crer, do seu interior não vai existir só uma fonte. Ela vai se transformar num rio que vai jorrar do seu interior. Não é um rio no seu interior, é um rio que vai sair do seu interior. Ou seja, antes de tocar nas pessoas que você vai ministrar, ele precisa tocar em você. Tem água para te curar, tem água para te restaurar, tem água para te limpar, mas precisa passar primeiro por vocês. Então, se eu não me relaciono com Deus que veio morar... Sabe, é possível você morar com alguém e não conhecer a pessoa com quem você mora. Ou seja, o Espírito Santo mora em você e você não se relaciona com ele. Parece aquele adolescente que fica no quarto, pega o prato para comer no quarto, fica jogando o tempo todo. Deus está te esperando com um banquete na sala e você está lá no quarto, porque você está viciado em algo, você não quer se relacionar com Deus que mora em você. Então a falta desse relacionamento gera falta de conhecimento da verdade. E se é o conhecimento da verdade que nos liberta, eu nasci de novo, mas estou preso na mente. Eu não vivo em liberdade, porque eu só tenho a verdade, mas eu não me relaciono com ela. E é isso que as pessoas... é isso que falta nas pessoas, esse conhecimento da verdade. Elas conhecem o quê? As músicas da igreja, elas conhecem a liturgia da igreja, elas conhecem a pregação de cor, elas conhecem todas as estrelas gospel, né? Elas conhecem tudo, só não conhecem aquilo que transforma. Verdade. Que é a vida com Deus. Verdade, meu Deus. Eu não queria ser tão não, mas enfático, que tá? isso? A gente ama vocês, tá tudo certo. Aí, por amar vocês, quantas vezes Deus falou, né? E o tempo todo pro seu povo que tinha que fazer por amá-los mesmo, senão ele falava, olha aqui, ó, fechou o livro, eu não quero mais saber de vocês, eu sou o grande Deus. E, na verdade, não sei nem por que eu coloquei vocês aqui, entendeu? Porque eu poderia viver em paz, sozinho, mas eu coloquei vocês. Mas eu tô aqui pra dizer como vocês têm que seguir. É por amor mesmo, por querer que a gente ande num caminho certo, por querer que a gente viva bem. Gente, vocês não estão entendendo. É muito mais, porque às vezes a gente fala assim, esses crentes são chatos, quer fazer Jesus, a gente engolir Jesus, engolir Jesus. Gente, não é sobre isso, é sobre um vazio que não existe mais que antes. Você saía, bebia, namorava, voltava. Não é sobre ter condições financeiras, não é sobre você ter tudo o que você quer.
sabe? Financeiramente. É sobre você ter algo dentro de você que pode... Que é uma paz que excede todo entendimento. Tudo em volta tá dizendo que não tem como. Mas você tá sempre se justificando. Uma coisa nessa minha caminhada aqui, buscando que eu aprendi muito, foi tipo assim, sempre ver o outro lado, sabe? Uhum. Tipo assim, fulano fez alguma coisa pra mim. E eu falo assim, cara, antes eu falava, eu não acredito, não sei o quê, isso é um ingrato, não sei o quê. Eu fico assim, cara, será que ele passou por alguma coisa e não tá esperando eu perguntar? Uhum. Cara, será que ele deveria realmente estar fazendo esse papel e acabou a mais gente estar empático, né? cobrando e não foi? Ah, será? Eu comecei a pensar mais nisso, sabe? A fazer mais isso. E como isso mudou o que eu sentia pelas pessoas, Muito bom. sabe? E isso é muito bom. Mas você acha que é sem nada? Não. Não. É a lamparina. Não é sobre... É sobre aquela... parábola das 10 virgens, né? Não é só sobrecarregar a lâmpada acesa. Você precisa ter o estoque para ir alimentando, né? Porque você quando o precisa ter noivo ali. chegar, ela precisa estar acesa. Então, acender a chama é fácil, mas mantê-la acesa que é o problema. A gente precisa do estoque, do azeite, para que a gente possa manter. E como é que a gente mantém ela acesa? E você está falando bem interessante porque a lamparina fala de estrutura, né? Então, é possível você ter estrutura sem ter unção, que é o azeite. A estrutura não significa que você tenha azeite estocado. E é isso que as pessoas estão vendo. Elas olham para uma igreja gigante. Hoje nós nos tornamos muito independentes em ser igreja. Tem uma frase de um autor que ele fala assim: se você tirar o Espírito Santo da igreja, a maior parte daquilo que fazemos vai continuar e ninguém vai perceber É nada. verdade. E vai continuar com excelência. Porque a gente pensa que excelência é Deus. Deus tem excelência, mas nem sempre a excelência é Deus. O diabo faz as coisas com excelência. E a gente está fazendo um monte de coisa com excelência sem princípio. E Deus não está ali. Não tá. O que é Davi? Vou trazer a arca de volta. Vamos fazer tudo perfeito. Mas não tem princípio, então tem morte. Então, isso é muito grave, né? É a estrutura, a lamparina está ali. Olha como é que a nossa igreja é. Olha o nosso LED. Olha como é que a gente tem. Olha para tudo que a gente tem. Mas cadê? Você percebe quando alguém está fluindo em dom, mas não está fluindo em unção. O dom está ali, cara. O dom está ali. E o dom toca na alma. Essa é a questão. Tem muita gente na igreja levantando a mão almaticamente, emocionada. Mas a igreja tá entrando nesse caminho da alma. Tanto é que ela tá pegando estratégias de fora, estratégias do empresariado, estratégia do coach, estratégia dali, porque a igreja falou, eu preciso pegar essa estratégia porque para ser igreja, a gente precisa se mover nisso. Mas não, o evangelho nunca precisou dessas estratégias. Na verdade, essas estratégias de fora são elas que são embasadas na Bíblia. E o pessoal tá assim, não, o diabo tira princípios daqui e distorcem. E a gente está voltando para lá assim, vamos fazer isso aqui que está dando certo, está crescendo a igreja. Mas a igreja não precisa das estratégias do homem para crescer. A igreja só precisa obedecer os princípios do evangelho. Não, e crescimento de igreja não necessariamente é transbordar. Crescimento você pode crescer sem... Isso indifere, né? Um crescimento saudável, que eu digo. Um crescimento de pessoas que realmente sendo transformadas. Por isso que acontece muito de pessoas aceitarem Jesus e ali... Daqui a 2 dias ir embora, porque é por emoção, porque, isso aqui é legal, mas não por busca, não por realmente transformar, né? E naquele grande dia, a palavra fala, né, que Jesus irá dizer, né? Muitos né? Curei em teu nome, expulsei demônios. Ele fala, não te conheci. Ele não fala isso pro ímpio. Ele não fala isso pro ímpio. Ele fala para quem realmente estava ali, porque ninguém vai expulsar demônio, vai dizer em nome de Jesus, o ímpio lá fora vai dizer, ou seja, né? Expulsou o demônio porque tinha dom. Isso aí, mas ele não que conhecia porque não tinha relacionamento. Então, isso aí. É o quê, né? Então, totalmente. Então, assim, voltando pro nosso... Acho que já deve estar caminhando pro final. Quanto tempo a gente tá aqui? Nem sei. Mas voltando... Ainda bem que tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Voltando aqui pro nosso tema, porque as pessoas sempre me perguntam, pastor, você tá dizendo que eu preciso falar, eu preciso ter conversas difíceis, eu não posso ser um liderado omisso, né? E eu não posso também... E como que eu faço, então, para conversar quando eu não tenho um caminho aberto? E aí, o que eu faço para me posicionar se eu não tenho um caminho aberto na minha igreja, né, para conversar ou não? Aí a gente vai ter que discernir. Há situações e situações. Mas meu conselho para você é que se você está num lugar muito opressor e você não consegue ter voz, você vai precisar orar. Primeiramente, orar.
discernir em Deus qual é a direção. E pedir as estratégias de Deus para conversar. É como Natan foi falar com Davi, né? Davi, ele vai mandar o Urias ficar ali, Uzias, né? Ficar ali na frente da guerra e para assassinar o cara. Então, ele queria assassinar o cara. Uhum. Então, ele está num nível de pecado muito grande. Olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Líderes, ele está num nível de pecado muito grande. Agora, como é que o profeta fala com ele? Porque o profeta tem que falar. Se o profeta se omite, ele está impedindo o reino, a nação de viver debaixo da graça de Deus. Então alguém tem que falar. O que a gente fala? Ninguém toca no rei. Não. Há uma graça profética, Natan se levanta e ele vai com sabedoria. Ele não chega, olha só, rei. Não, ele não fala isso. Primeiro ele ganha o coração do rei. Ele tem estratégia. Ele chega contando uma historinha. Olha só, rei, tem um cara que era rico, sabe? E tinha um outro que era pobre, vizinho. Esse pobre, ele tinha tinha um cordeirinho ali, uma ovelhinha, né? E tadinho, aquela ovelhinha dormia com a família e tudo mais. Aí veio uma visita pro cara que era rico, que tinha vários animais, vários rebanhos. E quando chegou a visita dele, ele mata aquela cordeirinha ali do cara que era pobre. E aí, o que a gente faz? Aí Davi, né? Porque quando você está em pecado, você se torna hipócrita, já parou pra pensar? Porque Davi fala assim, esse homem tem que morrer. Quem tinha que morrer? Ele tá falando dele, só que ele não percebe, porque o pecado nos cega. E aí aí o profético, Natan, com a sabedoria, depois que fez Davi entender, ele vai falar assim, este homem é você. Imagina. Aí Davi... O que falta às vezes... Calma que eu vou ali rapidinho, Natan, eu vou até... Dá licença, que vergonha. Então, os olhos dele se abriram diante da palavra profética, diante da sabedoria de compartilhar. E ele falou, esse homem é você. Quando ele falou, esse homem é você, o que Davi fez? Quem é você para falar comigo? Não foi isso. Davi falou assim, pequei. Então, o que falta? Sai daí que eu não tô aí, não. E a gente precisa entender quando Deus está nos levantando para um lugar difícil. Porque tem isso também, sabe? Às vezes, Deus vai nos levar para um lugar que é um vale de ossos secos. E aí você olha para o vale e pensa assim, não foi Deus que me trouxe aqui, não. Impossível Deus ter me trazido para esse ministério. Olha essa pessoa, olha isso aqui, impossível, isso aqui é um vale de ossos secos. É por isso que Deus pergunta para o profeta assim, Ezequiel, é possível acontecer uma transformação aqui? Que é muito interessante. Quando o profeta ele entra no vale, ele desanima. Você já parou para pensar? Claro. Não parei pra pensar, cara. Não. Já vi esse vale. Vamos beber uma água aqui? Ô Deus, o vale tá seco. Mas assim... Aqui, ó. Vamos... Você precisa discernir, porque tem gente que vive no evangelho Hello Kitty, né? Tipo assim, ele vai me levar para um lugar encantado, né? E eu vou estar no ministério encantado, vai ser todo mundo perfeito. Não, o fato de você estar num lugar desafiador não significa que não é para você estar ali. Porque às vezes você é um instrumento de palavra profética para mudar aquele vale num exército. E aí você precisa discernir. Por que será que nós estamos falando sobre isso e aquela pessoa ali está vendo a gente agora? Deus está querendo enxertar a palavra profética em você, levantar o seu espírito para dizer para você, volte a crer nas palavras que eu te entreguei antes de você entrar nesse lugar. Não deixe que a natureza do lugar mine a fé do seu coração, porque tem uma palavra profética para sair da sua boca. E você vai declarar, e esse vale vai ser transformado, porque você acreditou na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, eu quero dizer que, como é que você vai saber qual dessas situações? Como é que você vai saber? Você precisa ter intimidade com Deus para ouvir, porque eu falo para ele assim, Senhor, é muito difícil. Tem como eu sou retardada. Tem como você chegar e dizer assim, é isso, porque eu não quero correr o risco de fazer algo errado. Não tem como, eu vou botar esponja, fazer igual o Gideão. O senhor faz isso, igual você fez com o Gideão? Por favor, Senhor, mas o meu coração tá querendo dizer que eu não quero errar. Entendeu? Eu não quero errar. Mas eu sou meio parada para entender as coisas. Tem como o senhor ser mais assim? Então, assim, a gente precisa buscar e tentar entender. Porque, cara, ele pode te usar. E você fala assim, cara, eu tenho certeza que Deus não me quer nesse lugar sofrendo desse jeito. Já teve essa situação de eu crescer dentro de um lugar, cara, absurdamente. E hoje eu falar, caraca, se eu não passasse por aquilo, eu não seria. E teve situações de eu passar no lugar e falar, cara, Deus não quer. Porque até Jesus veio para os deles, e os deles não quiseram. Então, assim,
pode estar acontecendo isso, entendeu? De realmente eu acredito, de você ir para aquele lugar, mas acabar que aquele lugar... Não chegar uma hora que você fala, cara, chega. Você já fez o que você tinha que fazer, quem tinha que ouvir, já ouviu, vão para outro lugar que outras pessoas precisam de você. Mas precisa ter o quê? Intimidade. Você precisa ter relacionamento. Você precisa ter disciplina. E disciplina não é querer, é fazer. É ter que fazer, querendo orar, não querendo orar, não querendo orar, querendo ler, não querendo ler. Meditar, porque não adianta só ler. Tem que meditar, entender e esperar para ver o que Deus quer com você. Entendeu? Porque ele sabe o tanto da nossa retardadez, cara. Ele sabe, ele nos fez, ele sabe o quanto eu sou retardada para entender. Então eu falo, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma resposta. Então ele vai falar de acordo com o que ele sabe que é para você. Como ele falava com o povo, quando o pessoal era do agrícola e tal, ele usava o quê? Parábola com aquilo. Ele sabe exatamente como vai falar com a gente. Então é isso que eu quero deixar hoje para vocês. É sensacional, sabe? Sensacional porque isso é como é que é? Uma morte da igreja é a ofensa. É a isca, né? É uma isca, essa isca de Satanás, da gente pegar aquilo e se ofender. Isso serve para todos nós. Isso serve para todos, até para a gente vigiar. Vamos vigiar, gente. Deus tem muito mais pra gente. Vamos viver o melhor dessa terra. Vamos frutificar, porque aqui é passagem, aqui é passageiro. Então, assim, o que a gente tem para viver é melhor, é eterno. Então, cara, vamos tentar viver da melhor maneira possível. Vamos tentar ajudar pessoas, sabe? E primeiramente, nos ajudar. Porque quando a gente nos ajuda, a gente melhora, a gente transforma, a gente consegue derramar sobre quem tá perto da gente, né? Né? A gente não contamina a santificação, mas a gente arrasta o exemplo, né? Vai arrastando, a gente né? influencia, é verdade. Né? É verdade. Então, assim, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Amém. Sabe, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Pelo falar. Eu não tenho nem... Senhor, muito obrigada. Obrigada mesmo, tá, pastor? É um privilégio, foi uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores e conhecer um pouquinho desse trabalho lindo que você está fazendo. Continue Amém. ministrando na vida das pessoas. Tenho Amém. certeza que muita gente é ativada, Aleluia. tocada por Deus através de tudo que acontece aqui nesse podcast. Muito Amém. obrigado pelo convite. Obrigada. É isso aí, gente. Olha, se inscreva no canal. Esqueci até de falar isso hoje, gente. Tô falando agora, né? Vocês nem brigaram comigo. Então vamos lá, ó. Se inscreva no canal, curte, compartilhe, comenta aqui embaixo, tá? E muito obrigada por vocês estarem aqui. Manda lá perguntas, que a gente está aí à disposição de vocês, o que vocês precisarem, estamos aqui. Então é isso, galera. Beijo!